Meus amados, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Estou aqui nessa tarde de domingo, tarde chuvosa, fresca, né? Considerando aí o calor que nós, pelo menos nós aqui em Goiânia, né, passamos aí, mas graças a Deus, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Estou passando aqui rapidamente para, como eu havia anunciado, né? Eu terminei de ler esse livro, o tipo de pregação que Deus abençoa, que eu achei assim extraordinário para teólogos, pregadores, ministros, pastores. Um livro pequeno, mas de uma profundidade extraordinária. Aqui Steve Lawson, né, que foi um teólogo extraordinário, monstro mesmo, dentro mais da área da teologia reformada. Ele traz aqui o tipo de pregação que Deus abençoe, características, né, aí relacionadas ao universo da pregação bíblica. Isso é muito importante, né, nesse tempo que a gente vive, de pregadores que fazem uma mistura, né? Hoje se percebe muito a mistura do evangelho com psicologia, do evangelho com desenvolvimento humano, do evangelho com prosperidade, fazendo links soltos, né? Não que a Bíblia não fale sobre isso, né? Mas esse livro ele traz sobre a importância da centralidade de Cristo na pregação. Se Deus fez tudo, criou todas as coisas, no mundo visível e invisível, por intermédio da sua palavra, é claro que Deus se importa, né? Como a palavra de Deus tem poder, o poder para realizar coisas, criar coisas, né? Um poder ilimitado. Deus se importa, obviamente, com a forma com que a sua igreja, o seu povo, transmite a sua palavra, né? O que a gente vê hoje é, sem sombra de dúvidas, isso é uma realidade, a banalização da pregação bíblica, né? Aquilo que dentro da teologia vai chamar de exegese, né? Porque a exegese você extrai do texto as lições, os aprendizados, os princípios que o texto está ensinando. O que a gente vê hoje é uma exegese, né? É o contrário, né? Pregadores, para expor as suas próprias ideias, as coisas da sua mente, o seu coração, as suas heresias, os seus achismos, eles escolhem um texto que tem mais ou menos harmonia com as ideias da sua cabeça, com as imaginações, né, da sua mente e do seu coração. Ele escolhe um texto e coloca ali para basear as suas próprias ideias. E não é isso que a Bíblia ensina. E esse livro fala muito sobre isso. Porque Cristo é o tema central da Escritura de Gênesis e Apocalipse. Toda pregação, você pode pregar nos livros, primeiro livro e segundo livro dos reis, você pode pregar o primeiro e segundo livro das crônicas, nos livros do Pentateuco, você pode pregar sobre os profetas, os patriarcas, né? Mas sempre ao pregar qualquer texto, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, você deve, eu devo, todos nós precisamos enxergar, encontrar Jesus Cristo, a obra redentora, a intenção, né? O projeto de Deus para com o homem através do seu Filho, através do Messias, presente tanto nas Escrituras do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. É isso que esse livro fala, sobre a centralidade. Steve Lawson também vai falar sobre o pragmatismo, né, que existe hoje em muitas igrejas, de muitos pregadores, que é priorizar assuntos
que são mais triviais, que são secundários, terciários, né? Num púlpito de uma igreja, e não a pregação onde o Cristo, onde o Messias, onde a obra redentora de Deus através de Jesus, através da cruz, a mensagem da cruz, né? Seja o centro. Então a gente percebe hoje púlpitos sendo usados, né? Sendo aí ocupados por homens que falam de tudo menos de Cristo, né? Que falam das coisas desta vida, não que a Bíblia Sagrada não fale sobre finanças, sobre família, sobre negócios, filosofia, sabedoria, não é isso que eu estou dizendo. Mas todo púlpito, segundo Steve Lawson, e é o que eu creio também, todo o púlpito, ao ser assumido por um ministro, por um pregador ou pregadora, esse púlpito deve irradiar a glória do Cordeiro de Deus. Esse púlpito precisa proclamar o Cristo da Sagrada Escritura. E como diz Paulo, escrevendo aos Coríntios, e este crucificado. Pregar o Cordeiro que foi morto. Pregar o Cordeiro que foi imolado. Pregar no Antigo Testamento sobre as sombras, os tipos, os símbolos presentes ali que apontam não somente para a pessoa de Jesus, para o ministério de Jesus, mas que também aponta para a obra redentora, né? Para a consumação desta obra redentora, quando Deus leva Jesus para o Gólgota, para o Monte Calvário, para o Monte Caveira, e ali Deus imola o seu próprio Filho numa morte vicária, né, substitutiva, morrendo em nosso lugar, para que nós possamos ter, né, através da morte de Jesus Cristo, a vida de Deus que nós perdemos por causa do pecado dos nossos pais, o Adão e a Eva, onde a morte entrou, a inimizade entrou entre o homem e Deus, né? Cristo morre para reconciliar, né? Para refazer aquela comunhão que o casal tinha antes da queda com Deus. Então isso é muito importante. Então esse livro fala sobre isso, sobre a sabedoria de Deus revelada na morte de Jesus, onde Paulo prega dentro de uma cidade, né, que estava ali perto, bem próximo ali de Atenas, né, segundo Steve Lawson, ali aproximadamente 45 quilômetros de Atenas, que era o polo da filosofia daquela época, né? Era o centro da filosofia do mundo daquela época. Corinto estava ali próximo, aproximadamente 40, 45 quilômetros ao lado. Então, mesmo estando sob o domínio do Império Romano, a cultura que prevalecia era a cultura grega. Okay? Então, a exemplo da cidade de Atenas, Corinto também amava a cultura grega, amavam os filósofos, os sofistas, aqueles homens que gostavam de exibir conhecimento humano, de levantar questões sobre a vida, né? Então Paulo chega nesse contexto e os coríntios gostavam das suas personalidades, dos seus heróis ali, daqueles filósofos. Eles gostavam muito da retórica, da filosofia, da oratória. Os coríntios gostavam muito disso, e Paulo chega com Paulo não se adequa, é o que esse livro vai dizer. Paulo não se adequa, por mais que estando ali por 1 ano e meio, pregando a palavra de Deus, ali em Corinto, alguns coríntios, né, daquela cidade se convertem a Cristo. Porém, Paulo tem uma dificuldade muito grande em continuar, né, ali ensinando a Jesus, porque Paulo chegou, pregou o evangelho, vários, né,
várias pessoas naquela cidade se converteram. Mas quando Paulo deixa eles ali e estabelece ali anciãos para cuidar deles e vai, né? O Paulo era um missionário, era um plantador de igrejas. Depois de alguns dias, de algumas semanas, de alguns meses, Paulo fica sabendo que aquele povo começa a meio que se distanciar da pregação que Paulo pregou e começa a flertar, né? Começa a namorar novamente, né? com aquelas personalidades, os ídolos deles, né? Digo no que tange aos filósofos, aos entendidos, aos amantes da oratória, da retórica, né? E do falar, né? Sobre conhecimento humano e sobre conhecimento da vida. A proposta de Paulo foi diferente, não foi falar de maneira bonita, de maneira rebuscada. Não, Paulo chegou para os coríntios, ali na cidade de Corinto, pregando Jesus Cristo e este crucificado. O Cristo que morreu na cruz do Calvário para trazer salvação aos homens que estão debaixo de condenação eterna, que estão debaixo de um destino espiritualmente falando, de um destino eterno no inferno. Paulo vai pregar para eles, mostrando para eles que o Cristo a quem ele prega, ele é o poder de Deus para mudar o destino final, né, da vida dos homens, se esses homens ouvirem a palavra de Deus, se converterem a Cristo, terão as suas vidas transformadas. Se isso não acontecer, não tem filósofo, não tem sabedoria, não tem retórica, não tem oratória, não tem nada que possa mudar o destino da alma do homem, ok? Paulo traz uma doutrina que é transcendente, que transcende o mundo dos homens, porque os filósofos tratam das questões do mundo, das pessoas, as perguntas, e que muitas delas eles não possuem as respostas. Porque só na Escritura Sagrada, só em Cristo, nós encontramos as respostas para essas perguntas. Essa é uma questão. Tá? Então, esse livro trata aqui sobre um pouco, né, sobre isso. Steve Lawson vai tratar sobre a importância de nós, pastores, nós, pregadores, nós, mestres, né? Eu, você, aqueles que estão assistindo essa live rapidinho aqui, precisamos ter esse compromisso com Deus, porque Ele é a própria palavra, com Cristo, que é o verbo, é a palavra, de falar somente, não falar o que eu acho, o que eu penso, não, de falar a palavra de Deus e exatamente o que a palavra de Deus diz, ponto final, ok? Então esse livrinho aqui é maravilhoso, eu recomendo você adquirir, se você deseja adquirir, me fala aqui, tá bom? É um livraço. Apesar de pequenininho, é um livraço. Ok? Deus abençoe. Deixa eu ver aqui agora como é que eu saio disso aqui. Desta live. Só um minutinho. E é isso aí, meus amados. Jesus é muito bom. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tamo junto.